Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso preparatório para a OAB aqui do GETUSP. Meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de processo penal, prática processual penal e direitos humanos, especialmente para a OAB. E hoje nós vamos falar sobre medidas socioeducativas, mas vamos associar aos testes. Nós vamos fazer juntos 2 testes sobre este assunto tão incidente no exame de ordem. Pessoal, vamos lá. As medidas socioeducativas estão enumeradas no artigo 112 do ECA. São elas: advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, LA, liberdade assistida, semi-liberdade e a internação, que é a medida socioeducativa que mais foi abordada no exame de ordem, que é a medida socioeducativa incidente no exame de ordem. Mas lembre, não podemos excluir nada. E, de vez em quando, aparecem outras socioeducativas, né, além da internação. Então, a dica é, internação vocês têm que saber, as outras também. Não podemos excluir nada, ok? Falando na internação, a internação está disciplinada nos artigos 121 a 125 do ECA. O que é importante saber da internação? Ela é fixada sem prazo pré-determinado na sentença. Né? As medidas socioeducativas são cabíveis somente para adolescente, ok? Mas o adolescente também está sujeito a medidas protetivas do 101 do ECA. A internação, ela é determinada sem prazo pré-fixado na sentença. Existe alguma exceção a essa regra? Existe. No caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta, ok? Neste caso, né, para penalizar, né, esse descumprimento reiterado e injustificado, poderá ser aplicado até 3 meses de internação, já pré-fixado na sentença. Então, o que eu quero que vocês gravem, pessoal? Em regra, a internação, ela é decretada, né, determinada pelo juiz sem prazo pré-fixado, exceto no descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta. Outra coisa, pessoal, ela não é determinada com prazo pré-fixado, porém, sua reavaliação deve ser feita no máximo a cada 6 meses. Então, no máximo em 6 meses, ela será reavaliada. O magistrado da infância e juventude, ele vai verificar o quê? Se ele mantém, se ele substitui ou se ele revoga essa medida socioeducativa de internação. Ela não poderá ultrapassar o tempo de 3 anos. Superado esse prazo, deverá ser colocado em outra socioeducativa, deverá ser avaliado o que fazer com o adolescente, ok? Aos 21 anos, a liberação ela é compulsória. Outra coisa, a internação ela é uma medida socioeducativa excepcional. Só deve ser aplicada em último caso. Então, antes de aplicar a internação, o juiz deverá verificar se é possível aplicar outra socioeducativa. Por exemplo, uma prestação de serviços, uma LA, qualquer outra socioeducativa. Então, o juiz analisa dentro do procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente e verifica a melhor solução. Pessoal, acompanhem comigo esse teste que já caiu no exame de ordem. Considerando a prática de ato infracional por criança ou adolescente, é correto afirmar que
A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 1 ano, em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Pessoal, a prestação de serviços à comunidade, ela não tem um período não excedente a 1 ano. O prazo máximo dela não é período não excedente a 1 ano, e sim 6 meses. A prestação de serviços à comunidade deve ser com tempo máximo até 6 meses. Então, está incorreta por causa do prazo alternativa A. B. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Olha, boa alternativa, mas sempre devemos ler o teste todo. Boa alternativa em razão do artigo 116 do ECA, né, que trata da socioeducativa de reparação do dano. C. A internação por constituir medida privativa de liberdade do menor não poderá exceder o período de 5 anos. Alternativa C incorreta, pessoal, porque o período máximo de duração da internação é até 3 anos e não 5 anos. Então, peguem esse teste, risquem o 5, coloquem 3. Na alternativa A, onde está 1 ano, coloquem 6 meses. D. Entre as garantias processuais garantidas ao adolescente, encontra-se o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Perfeito! Contudo, não poderá o menor ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, devendo, em todo caso, ser assistido pelos genitores. Pessoal, óbvio que o menor tem que ser ouvido pela autoridade competente. Então, a alternativa é incorreta também, tá ok? Então, quer dizer, além dele praticar o ato infracional, os pais é que vão ser ouvidos? Não procede, ok? Uma dica para vocês lembrarem das garantias e dos direitos fundamentais, das garantias processuais e dos direitos fundamentais, que será objeto do nosso módulo 10 deste curso preparatório para o exame de ordem, aqui na disciplina de ECA, tá ok? Uma dica, os direitos e garantias individuais da criança e do adolescente, elas são ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento, tá? Ou seja, pela fragilidade que ainda estão em desenvolvimento. Então, esse rol, ele é ampliado. Todas aquelas garantias processuais que existem nos processos dos imputáveis, também vai existir aqui nos procedimentos para apuração de ato infracional praticado por adolescente e nos procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança. Porém, é um rol ampliado. Óbvio, né, que sempre o acusado, né, ele deve ser ouvido pela autoridade competente. E no procedimento para apuração de ato infracional praticado por criança e por adolescente, tem que ser ouvido pelo juiz da infância, até porque nesse tipo de procedimento existe a discricionariedade do magistrado. Ele deve sentir a situação para aplicar a socioeducativa, para aplicar medidas protetivas. Então, ele deve sentir qual é a melhor medida, a melhor socioeducativa, o que se encaixa naquele caso, tá ok? Então, o magistrado, nestes procedimentos do ECA, ele tem discricionariedade, ele avalia a situação. Não existe já uma socioeducativa ou uma protetiva já determinada para tal ato infracional, ok? Então, é extremamente importante ser ouvido, sim, pelo magistrado competente,
Extremamente importante também a defesa técnica feita por um advogado. Caso ele não tenha condições, será dado um advogado a ele. Mas nós temos algumas diferenças, né? Não se fala em prisão em flagrante, se fala em apreensão quando o menor for surpreendido praticando um ato infracional. Então, existe a apreensão. Também o juiz da infância deve ser avisado para verificar se mantém ou se revoga essa apreensão. Outra coisa, pessoal, os pais devem ser avisados imediatamente, os pais, o responsável, pessoa por ele indicada, deve ser avisado imediatamente, ok? Para que tomem as providências. Caso isso não seja feito, caso a autoridade policial que determinou a apreensão não faça isso, avisar os pais ou responsável pessoa por ele indicado e avisar o juiz da infância, comunicar o juiz da infância, ela, a autoridade policial, irá responder pelo crime previsto no artigo 231 do ECA, o qual impõe de 6 meses a 2 anos de detenção. Ok? Então, pessoal, neste teste, o correto é a alternativa B de bola, em razão do artigo 116 do ECA. Cópia literal, ok? Dica, pessoal, tem caído cópia literal deste ECA. Então, vale a pena decorar os 267 artigos. Lembrando sempre, medidas socioeducativas e colocação na família substituta. Sempre, ok? Próximo teste. Acerca da medida socioeducativa de internação prevista no ECA, assinale a opção correta. Comprovada a autoria e materialidade de ato infracional considerado hediondo, tal como o tráfico de entorpecentes, ao adolescente deve necessariamente ser aplicada a medida socioeducativa de internação. O adolescente que atinge os 18 anos de idade deve ser compulsoriamente liberado da medida socioeducativa de internação, em razão do alcance da maioridade penal. C. No processo para apuração de ato infracional de adolescente, não se exige defesa técnica por advogado. Que aberração isso, hein, pessoal? D. A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Pessoal, a alternativa D é a alternativa correta. A internação, em regra, ela é determinada sem prazo máximo, né, fixado na sentença, porém a cada 6 meses ela deve ser reavaliada, no máximo a cada 6 meses deve ser reavaliada. Deve ser verificado se mantém, se revoga ou se substitui essa medida socioeducativa. Ok, pessoal? Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Vamos lá. A. Comprovada a autoria e materialidade de ato infracional considerado hediondo, tal como o tráfico de entorpecentes, ao adolescente deve necessariamente ser aplicada a medida socioeducativa de internação? Pessoal, essa alternativa A, ela está incorreta porque não deve necessariamente ser aplicada a medida socioeducativa de internação. Lembrem, o juiz da infância e juventude, ele possui discricionariedade para escolher a melhor socioeducativa. Pode ser até que ele nem escolha uma socioeducativa, e sim uma protetiva. Ele verifica que ele precisa de um tratamento psiquiátrico, vai para a protetiva. Verifica que precisa de um tratamento em razão da dependência de drogas, vai para este tratamento que está na parte das medidas protetivas. Então, o juiz ele pode escolher qual a melhor solução. Então, não, isso está incorreto, deve necessariamente. B. O adolescente que atinge 18 anos de idade deve ser compulsoriamente liberado. Incorreto por quê, pessoal? Ele deve ser liberado a partir dos 21 anos e não 18.
A liberação compulsória acontece a partir dos 21 anos de idade. C. É aquela aberração. No processo para apuração de ato infracional de adolescente não se exige defesa técnica. Absurda esta alternativa. Óbvio que exige, tá? Lembre, uma dica, o rol, né, dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais são ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento. Então, com certeza, é mais benéfico, é ampliado. Ok, pessoal? Então, pessoal, essas foram as dicas. Foquem na alternativa correta para decorar e também focando, né, nas outras alternativas, mas já visualizando a correta, ok? Por exemplo, fala que não exige defesa técnica, você grava assim, no procedimento exige-se sim defesa técnica. A idade para ser liberado compulsoriamente é 21 anos, para vocês irem decorando o correto, ok, pessoal? Então sempre façam o teste, aprendam com esse teste, aonde vocês erraram, qual pegadinha vocês caíram e depois só foquem na correta, decorando toda a lei seca, ok, pessoal? Então até a próxima aula!